Olá, amigos. Então vamos dar sequência aí no estudo do direito constitucional. Faltou aí um pedacinho só para a gente concluir o tema nacionalidade. Vamos concluir o tema nacionalidade então, fazer algumas questões de concurso público para que você perceba como que o examinador vai cobrar essa informação dos senhores no concurso público e aí a gente fecha e ingressamos então em um novo tema. Tudo bem? Então vamos fechar aquele pedacinho que faltou da nacionalidade. O tema agora, ainda dentro da nacionalidade, é extradição. Então me acompanhe aqui até o quadro para que você perceba e já vá anotando aí no seu caderno, né? Vá abrindo um novo tópico. O tópico agora é extradição. Extradição. Sobre o tema, então, extradição, senhores, vamos fazer alguns comentários, breves comentários sobre o tema extradição. Você já anote aí no seu caderno, extradição. Bom, primeiro, para começar, 1.1, você vai anotar aí no seu caderno um conceito. Conceito, então, de extradição. O que seria a extradição? Então, anote aí, rapidamente, um conceitinho bem simples, bem objetivo. Extradição nada mais é do que a entrega de um estrangeiro que está sendo acusado ou já foi condenado por uma infração penal lá no seu país. Então, de novo, extradição é a entrega de um estrangeiro acusado ou condenado pela prática de uma infração penal ao seu país de origem, o qual é competente para processá-lo e julgá-lo. Esse, então, um conceito bem objetivo de extradição. Extradição, então, é isso. Nada mais é do que a entrega de um estrangeiro ao seu país de origem, o qual é competente para processá-lo e julgá-lo. Tudo bem, senhores? Agora perceba, dentro do conceito, o que foi dito? Foi dito que extradição é a entrega de um estrangeiro. Aí a primeira pergunta que eu tenho para os senhores é a seguinte: mas poderia, então você abre um ponto 2 aí, poderia ser extraditado um brasileiro? Extradição de brasileiro é possível? Bom, senhores, aí depende do brasileiro que você está se referindo. A extradição de brasileiro nato não é possível. Mas a extradição de brasileiro naturalizado, aí é possível. Então depende de como o examinador vai cobrar isso dos senhores no concurso público. Costuma cair, para enganar o candidato. A afirmativa é: conforme a Constituição brasileira, não se admite a extradição de brasileiro. Opa, aí a questão estaria errada. É bom que o candidato perceba, né, a malícia aí do examinador em tentar induzir o candidato ao erro. Então vamos esquematizar aqui para que você não erre a questão do concurso público. Então, extradição de brasileiro nato não é possível. Então você coloca aí no seu material: não. Extradição de brasileiro naturalizado, aí sim, este é possível. Então, extradição de brasileiro naturalizado, sim, aqui é possível. Agora a pergunta é: e quando, professor, que um brasileiro naturalizado poderá ser extraditado? Bom, um brasileiro naturalizado, ele poderá ser extraditado em duas situações, conforme a Constituição Federal. Então, a Constituição permite a extradição do brasileiro naturalizado, extradição do brasileiro naturalizado, esta é possível. E é possível em duas hipóteses. Vamos esquematizar também aqui para os senhores as hipóteses de brasileiro naturalizado sendo extraditado. Primeira hipótese de um brasileiro naturalizado ser extraditado é por crime comum, cometido antes da naturalização. Então já coloque aí no seu caderno: por crime comum. Crime comum antes da naturalização.
crime comum cometido antes da naturalização. Mas o brasileiro naturalizado também poderá ser extraditado por crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Então você pode colocar aí também o crime de tráfico. Esse a qualquer tempo. Então vamos esquematizar aí para os senhores que por crime comum cometido antes da naturalização. Ele também pode ser extraditado, o brasileiro naturalizado, por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nesse caso, a qualquer tempo, seja antes ou depois da naturalização. Tudo bem, senhores? Fácil? Então falamos até agora que a extradição nada mais é do que a entrega de um estrangeiro que está sendo acusado ou já foi condenado pela prática de um crime ao seu país de origem, o qual é competente para processá-lo e julgá-lo. Logo, do conceito, a gente extrai a ideia de que esse instituto, extradição, é um instituto aplicado a quem? A estrangeiro. A regra é que é para estrangeiro, é a entrega de estrangeiro. Aí veio a primeira dúvida. Mas, professor, diria você, é possível a extradição de um brasileiro? Aí depende do brasileiro que você esteja falando. Se for brasileiro nato, não. Não é permitido no Brasil a extradição de brasileiro nato. Agora, o brasileiro naturalizado, sim, é possível a extradição do brasileiro naturalizado. Quando? O brasileiro naturalizado, então, perceba aqui no esquema, o brasileiro naturalizado, ele poderá ser extraditado em duas situações. Por crime comum, cometido antes da naturalização, ou por crime de tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer tempo. Tranquilo? Então vamos abrir aí mais um tópico, mais uma observação. Aqui você vai colocar, então, atenção, uma atenção aí. Atenção. Você vai colocar uma atenção. Item de prova, olha a bombinha. Atenção. Essa aqui costuma cair no concurso público. Atenção, item de prova. O Brasil não extradita em duas situações. Tem duas situações que, mesmo o estrangeiro tendo cometido um crime, uma infração penal no seu país, e o país solicitando a extradição para o Brasil não extraditará. Então, o Brasil não extradita em duas espécies de crime. É bom que você preste atenção para não errar na hora do concurso público. Então, quais são os crimes, professor, que o Brasil não vai extraditar? Bom, tem duas situações em que o Brasil não extradita, mesmo quando o indivíduo, o estrangeiro, cometeu um crime. Quais são as duas situações? Observe aqui, para que você não se perca na matéria. Quais são os dois crimes, então, que o Brasil não extradita? Crime de opinião. Por crime de opinião, o Brasil não vai extraditar. E o Brasil também não vai extraditar por crime político. Por crime político, o Brasil também não vai extraditar. Tudo bem? Então, atenção aí para o item de prova. O examinador gosta de cobrar no concurso público. Isso está previsto em um dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, que a gente vai colocar aí na tela agora para os senhores, para que você possa observar. Coloca aí na tela. Olha lá. Então, o inciso é exatamente o inciso 51 da Constituição Federal, inciso 51, artigo 5º, melhor dizendo, da Constituição Federal, que diz o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Então, como falado, só é possível a extradição do brasileiro naturalizado. E em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, como a gente esquematizou aí para os senhores. Observe aí
O inciso seguinte é o inciso 52 do artigo 5º, que diz o seguinte: não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Volta aqui para mim. Então, como visto, senhores, como visto o inciso 51 e 52 do artigo 5º da Constituição Federal, somente brasileiro naturalizado pode ser extraditado, crime comum, cometido antes da naturalização ou por tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer tempo. E a extradição não será permitida se o estrangeiro cometer o quê? Crime político ou crime de opinião. Foi o caso recente aí do Cesare Battisti, que ficou conhecido, e nós vamos voltar a falar nesse caso daqui a pouco, importante, criou uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, mas preste atenção, ainda existe, senhores, a possibilidade de um estrangeiro cometer um crime bárbaro em seu país, fugir para o Brasil, um crime comum. Imagine, por exemplo, um maníaco do parque americano. Lembra do maníaco do parque? Então imagine um maníaco do parque americano que tenha cometido crimes bárbaros lá nos Estados Unidos e conseguiu fugir para o Brasil. Imagine que esse indivíduo tenha sido condenado, mesmo sem estar presente lá pela corte americana, e tenha sido condenado à pena de morte. Imagine que esse indivíduo foi localizado aqui no Brasil. E aí os Estados Unidos requereu a sua extradição. E o Brasil não vai extraditar. E não vai por quê, professor? Ora, não vai porque se ele foi condenado à morte, pena de morte, é uma pena que nós não admitimos no nosso ordenamento jurídico. Por isso o Brasil não extraditaria. Então o Brasil não vai extraditar toda vez que o estrangeiro for condenado a uma pena que nós não admitimos aqui no nosso ordenamento jurídico, a menos que o país solicitante se comprometa a comutar a pena, ou seja, modificar a pena para um tipo de pena que nós admitimos aqui no Brasil. Aí sim o Brasil poderia extraditar. Tudo bem? Então coloque essa observação aí no seu caderno. Vamos esquematizar aqui também para os senhores essa ideia. Então uma outra ideia é de que o Brasil também não vai extraditar. O Brasil não vai extraditar. Vamos colocar aqui a ideia para os senhores. O Brasil também não vai conceder a extradição O Brasil não vai conceder a extradição por crime. Aliás, o Brasil não vai conceder a extradição por pena que não é admitida no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem, senhores? Então coloque aí também no seu caderno que o Brasil não vai conceder a extradição toda vez que o indivíduo for apenado com uma pena que não é admitida no nosso ordenamento jurídico, a não ser que o país solicitante se comprometa, salvo, então podemos colocar aqui salvo se o país solicitante, então, venha se comprometa a comutar a pena, ou seja, a modificar uma pena para uma que nós admitimos aqui, então, no nosso ordenamento jurídico. Então, esquematizado aqui para os senhores a ideia, o Brasil não vai conceder a extradição toda vez que o estrangeiro for condenado a uma pena que não é admitida no nosso ordenamento jurídico, salvo, exceto, se esse país se comprometer a comutar a pena. Dito de outra forma, se ele se comprometer a modificar a pena para uma que já é admitida aqui no nosso ordenamento jurídico.
Tranquilo, senhores? Beleza. Espero que tenha ficado claro aí para os senhores. Vamos dar sequência, aliás, na ideia aqui e no desenvolvimento sobre o tema extradição. Bom, um outro ponto agora, senhores, é o seguinte: quem é que tem competência para processar e julgar os pedidos de extradição feitos por países estrangeiros? Quem é que tem competência? Bom, a pergunta agora um outro ponto aí é competência. Competência para processar e julgar os pedidos de extradição. Então, professor, quem tem competência para processar e julgar os pedidos de extradição? Quem faz isso? Bom, é só você ir então até o artigo 102, no seu inciso 1º, se não me falha a memória, a linha G da Constituição Federal, e lá você vai ver que quem é competente para processar e julgar os pedidos de extradição feitos por países estrangeiros é a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Vamos verificar isso aí na tela, coloca aí na tela para que a gente possa verificar e você em casa acompanhe. Aqui, no finalzinho aí da tela, você percebe o artigo 102, que diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente a linha G, a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Então, volta aqui para mim. Então, você conseguiu perceber aí que, conforme o artigo 102, em inciso 1º da Constituição Federal, a linha G, compete ao STF processar e julgar os pedidos de extradição feitos por países estrangeiros. Ocorre que, no caso César e Battisti, a Suprema Corte entendeu, a partir daquele caso, que, como se trata a extradição, como a extradição, na verdade, no fundo, é uma relação internacional entre o Brasil e um outro Estado que está solicitando a extradição do seu nacional, então, o Supremo Tribunal Federal, neste caso, César e Battisti, entendeu que a última palavra em extradição deveria ser do presidente da República, representando ali o presidente da República, né, exercendo aquela função, melhor dizendo, que é conhecido, né, no direito constitucional como uma função de chefe de Estado. Quando o presidente da República, exercendo sua função de chefe de Estado, representando o Brasil nas relações internacionais, né, e é nessa função que se diz que ele estaria exercendo a função de chefe de Estado. Bom, exercendo essa função, o STF entendeu, então, que a última palavra em extradição deveria ser do presidente da República e consolidou esse entendimento exatamente no caso César e Battisti. Bom, então, a Suprema Corte, naquele caso, julgou que o César e Battisti deveria ser extraditado, porém disse que a última palavra era do presidente. No caso em tela, o presidente entendeu, então, que não era caso de extradição, porque se encaixava no artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente no seu inciso 52, onde diz que o Brasil não extradita por crime político. Então, acabou que o César e Battisti não foi extraditado por decisão do presidente da República, entendendo que o César e Battisti teria cometido, então, um crime político. E por crime político, como vimos, o Brasil não extradita. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Para fechar, então, esse tema nacionalidade, somente mais um ponto. E esse ponto aqui não é importante. Esse ponto é importantíssimo, senhores. Então, abra um outro ponto no seu caderno e muito cuidado. Então, já coloque uma atenção aí. A atenção é um item de prova, olha a bomba, esse daqui não cai. Esse daqui despenca no concurso público. Você não pode fazer uma prova de direito constitucional, seja lá para que concurso for, sem saber quais são os cargos privativos
privativos de brasileiro nato. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Então, a Constituição Federal traz alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Onde está isso, professor? Qual é o dispositivo legal? Dispositivo, então, da Constituição é o artigo 12, salvo engano, no seu parágrafo 3º. Então, no parágrafo 3º do artigo 12 da Constituição Federal, traz lá os casos de cargos privativos de brasileiro nato. Isso não cai no concurso, isso despenca. Você tem que saber quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Então, vamos esquematizar eles aqui para os senhores. Vamos colocar um processo mnemônico aqui para facilitar a sua memorização quanto a esses cargos privativos de brasileiro nato. Então, os cargos privativos de brasileiro nato é o mp3.com. Pronto, olha que fácil. mp3.com, cargos privativos de brasileiro nato. M de quê, professor? M, vamos complementar. M de ministros do STF. Então, para ser ministro do STF, tem que ser brasileiro nato. Primeiro cargo, então, de brasileiro nato, ministros do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, senhores? Esse P3 é de 3 presidentes. Que presidentes? Presidente da República e o seu vice. Presidente, vamos colocar assim de uma outra forma. Presidente da República, são 3 presidentes. Presidente da República, presidente do Senado Federal e presidente da Câmara dos Deputados. Pronto, então 3 presidentes. P3, 3 presidentes. Presidente da República, vamos colocar aqui o seu vice, presidente do Senado e presidente da Câmara. Tranquilo, fácil. E o Czinho, professor? E o C é de quê? C é de carreira diplomática. Carreira diplomática. Então, vá anotando aí no seu material, no seu caderno, vá anotando porque isso cai no concurso público. Então, ministros do STF, 3 presidentes, presidente da República, do Senado e da Câmara, carreira diplomática e, de oficiais das Forças Armadas. Oficiais das Forças Armadas. Por último, um ministro de Estado. Observe que somente um dos ministros de Estado é cargo privativo de brasileiro nato. E é o ministro do Estado da Defesa. Então, ministro do Estado da Defesa. Ministro de Estado, ministro da Defesa. Então, o único ministro de Estado que é cargo privativo de brasileiro nato é o ministro da Defesa. Ministro de Estado da Defesa. Tudo bem? Tranquilo? Então, mp3.com são os cargos privativos de brasileiro nato. Isso não cai no concurso público, isso despenca. Tudo bem, senhores? Vamos agora resolver algumas questões de concurso público sobre nacionalidade, para que você perceba como isso é cobrado dos senhores quando você estiver diante da questão do concurso público. Põe aí na tela para que a gente acompanhe e você aí em casa, junto também, perceba como isso vai ser cobrado. Tudo bem? Então, tema nacionalidade, vamos lá. Vamos ver se você ficou atento na aula. Questão de número 1, então, uma questão da FCC, diz o seguinte. O filho nascido no Brasil de um casal de alemães que tenha vindo morar no estado do Ceará em razão da aquisição de um estabelecimento hoteleiro, uma pousada, tem nacionalidade nos termos da Constituição Federal Brasileira, só pode ser, senhores, a letra B. Esse indivíduo, veja só, perceba, o filho nascido no Brasil. Filho nascido no Brasil. Qual que é a regra no Brasil que aprendemos? Nasceu no Brasil, é brasileiro. Só existe uma exceção. Qual é a exceção? Vamos relembrar a exceção? Filho de estrangeiros, desde que pelo menos um deles esteja a serviço do seu país. Veja essa questão. O filho nascido no Brasil, de um casal de alemães, até aí encaixaria na exceção. Alemães, ou seja, os pais são estrangeiros. Que tenha vindo morar no estado do Ceará
em razão da aquisição de um estabelecimento hoteleiro, uma pousada, ou seja, nenhum dos dois está a serviço do seu país. Se não está a serviço do seu país, ele só pode ser brasileiro porque nós adotamos o critério do ius solis, onde o filho de estrangeiros nascido no nosso território será brasileiro nato. Logo, a questão a ser marcada aí, senhores, é a letra B, sem problema nenhum, você não pode errar essa questão. Tudo bem? Vamos colocar aí um outro slide, uma outra questão, para que você vá acompanhando aí em casa. Então, a questão de número 2, questão do CESP, diz o seguinte: assinale a opção correta acerca dos direitos de nacionalidade. Letra A. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, somente podem ser considerados brasileiros natos se, após registrados em repartição brasileira competente, vierem a residir no Brasil e optarem pela nacionalidade brasileira. Errado o item, porque os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, não precisam, se eles for registrado, não precisa vir a residir no Brasil. Basta o registro em repartição brasileira competente e já será suficiente para adquirir a nacionalidade brasileira. Tranquilo? Então, errado a letra A. Letra B. A legislação infraconstitucional não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, de modo que, em virtude do princípio da igualdade, as únicas hipóteses de tratamento diferenciado são as que constam expressamente do texto constitucional. Letra B, corretíssima, é exatamente isso. Em virtude, ou seja, por conta do princípio da igualdade, senhores, não pode haver uma distinção entre brasileiros natos e naturalizados estabelecidas em lei, salvo aquelas que já estão na Constituição. Tranquilo? Certinho, então. Letra C. A naturalização é um direito público subjetivo, que constitui ato administrativo de caráter vinculado, uma vez que o chefe do Poder Executivo encontra-se obrigado a concedê-la, desde que sejam atendidos os requisitos legais e constitucionais para sua obtenção. Opa, questão sabemos que está errada, nós vimos isso. A naturalização não é um direito público subjetivo. A regra é que a naturalização não é um direito público subjetivo, não é um ato vinculado do presidente do Poder Executivo. Tudo bem? É um ato discricionário. Vamos à letra D. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato. Errado, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Nós estamos falando aí do português equiparado. Está errado porque ele colocou nato aí. Não é nato, é naturalizado. Letra E. A perda da nacionalidade pode ocorrer nas hipóteses definidas pela Constituição Federal de 88, podendo lei complementar estabelecer outros casos de perda. Não é possível uma lei complementar prever outros casos de perda. Questão errada. Próximo slide aí, próxima questão. A questão seguinte, uma questão do CESP, diz o seguinte: Pedro, filho de João e Maria, nasceu em um país da América Latina, onde seu pai exercia o cargo de embaixador do Brasil e trabalhava atualmente em outro país da América Latina como humorista, onde critica o governo local. Sentindo-se perseguido nesse país, Pedro veio para o Brasil. Nessa situação, Pedro poderá ser preso e extraditado, pois a injúria caracteriza como crime comum, caso em que é permitida a extradição. Bom, essa questão está errada. Primeiro, perceba, Pedro, filho de João e Maria, nasceu em país da América Latina, onde seu pai exercia o cargo de embaixador. Logo, seu pai está a serviço da República Federativa do Brasil. Logo, Pedro é brasileiro nato. E brasileiro nato, você sabe, não pode ser extraditado. Questão errada. Próximo slide aí, próxima questão. Vamos lá, mais uma questãozinha aí. Uma questão do CESP novamente. Como forma de aquisição da nacionalidade secundária, de acordo com a Constituição Federal de 88, é possível o processo de naturalização tácito ou automático. Vimos que isso não é possível, só existe no Brasil a naturalização ordinária e extraordinária de maneira expressa, senhores. Não existe naturalização tácita, já existiu, foi a chamada grande naturalização, que ocorreu na Constituição de 1891, não existe mais. Próxima questão, questão de número 5, diz o seguinte: poderá ser ocupado por brasileiro naturalizado o cargo de
Qual cargo que pode ser ocupado por brasileiro naturalizado aí? É exatamente a letra A, ministro da Justiça, porque o único caso de ministro que é cargo privativo de brasileiro nato, conforme vimos, é o cargo de ministro da Defesa. Não é isso, senhores? Somente o ministro da Defesa que vai equivaler aí à letra C. Bom, então a questão a ser marcada aí é a letra A, porque todos os outros cargos são cargos privativos de brasileiro nato. Tranquilo? Temos mais uma questãozinha aí? Temos mais uma aí. A naturalização é um direito público subjetivo que constitui ato administrativo de caráter vinculado, uma vez que o chefe do Poder Executivo encontra-se obrigado a concedê-la. Já fizemos esse item aí. Esse item, na verdade, é um item de uma questão que está aí acima. Próximo slide. Então, acabou, né? Então, acabou. Muito bem. Então, volta aqui para mim. Senhores, com isso concluímos, então, o estudo da nacionalidade. Vimos como que o examinador vai cobrar isso aí do concurso público. E, com isso, espero que a naturalização tenha ficado fácil, o direito constitucional tenha ficado fácil para os senhores, porque direito constitucional é fácil.